Se tem internet de qualidade na nossa cidade, pode apostar que a Ping Provedor está por trás disso. Estamos aqui, pertinho de você, conectando casas, negócios e famílias. Nosso compromisso é mais do que entregar internet, é oferecer suporte de verdade e um atendimento que você pode confiar. Estamos presentes em toda a cidade, levando conexão para quem precisa, aonde estiver. Quer uma internet que não te deixa na mão? Conecte com a melhor, conecte com a Ping. Quer saber mais? Entre em contato. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente para curtir o nosso Bora Ouvir Negócios. O Bora Ouvir Negócios é um projeto feito e desenvolvido para ouvir você, empresário, você, colaborador, para ouvir você que está disposto a falar. Meu nome é Daiane Lima, eu sou consultora de empresas e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu, particularmente, eu sou apaixonada, que é a colaboração, que é conexão e que é a união. E estou recebendo hoje o Maurício, que vai lindamente explicar isso pra gente. Maurício, boa noite, seja muito bem-vindo ao Bora Ouvir. Daiane, obrigado, boa noite para todos. Prazer estar aqui falando com o teu público, porque é um público, como você estava me falando, de pessoas que têm interesse na construção de coisas. Exatamente. Né? Eu também adoro bastante, né? Agora, você me deu uma responsabilidade muito grande, né, Daiane? Porque você disse que eu ia falar de forma tão linda, né? Então, vamos aqui trabalhar nesse sentido. Certinho. Maurício, primeiramente, se apresenta. Quem é o Maurício? Tá, meu nome é Maurício Mazzilli, estou aqui como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Mococa, é uma entidade que eu estou lá desde 1999, então estou ali há 26 anos, já tive 14 anos na presidência e já ocupei algumas outras áreas. Hoje também eu ocupo a área de gerente da incubadora de empresas de Mococa, onde nós temos algumas indústrias instaladas ali. Incubadora de empresa é uma empresa para gerar empresa, né? Então, onde nós cuidamos de gestão, cuidamos de trazer novas empresas, ajudar a construir novas empresas. Algumas empresas que ali estão também, nós cuidamos para gerar produtos novos. Então, ali é onde também você pode testar mercado, validar projeto, essa parte toda, tá? Dentro também, dessa incubadora? Dentro da incubadora, tá? E é um projeto bacana, um projeto legal que se der tempo aqui a gente pode falar. A gente vai falar sobre ele, com certeza nós vamos falar. Você me disse que é um tempo pequeno que nós temos aqui, que é 1h30, né? Mas 1h30. Então é um tempo pequeno, talvez não né? dá para falar muita coisa, viu, gente? Eu estou também na área de coordenação do programa Jovem Aprendiz do Instituto Artesanato. É uma instituição da cidade que tem como uma das missões que ele tem ali é quebrar o ciclo da pobreza, onde através de capacitação de jovens, de pessoas, nós conseguimos fazer com que ali elas consigam construir recursos, construir dinheiro, né, trabalho e essa coisa toda, né? Porque nós entendemos, Daiane, que são as pessoas que constroem tudo. Empresas existem? Bastante, e é bom. Agora, são as pessoas que constroem empresas. Exatamente. Né? Então, por isso que nós acreditamos muito em pessoas. Aí, quando você disse no começo aqui, conexões e conectar pessoas, o associativismo e tudo que nós vamos poder falar aqui hoje, né? E entre outras áreas aí, eu também cuido da parte de capacitação de pessoas, de uma forma ampla, né? De gestão de alto escalão, mas também no piso, né? Chão de fábrica, né? Onde a gente... lógico, a linguagem muda, o conteúdo também muda, mas o essencial é a gente trabalhar a parte comportamental da empresa, né? Nós estamos falando aqui um pouco fora do ar aqui. A gente estava falando em off aqui. Como é que funciona, né? Basicamente, quem é empresário sabe, você contrata a pessoa pelo currículo dela, pela entrevista, e a entrevista ali, 20 minutos de entrevista, não dá para conhecer pessoas assim, né? Tem ferramentas que permitem com que você consiga avançar um pouco mais e entender quem é ela, né? Agora, depois, quem sustenta essa pessoa no trabalho é o comportamento dela. Exato. Então, por isso que é uma outra linha também que eu atuo fortemente em Mococa, na região nossa lá toda, né? Então, penso que é isso. Falei um pouquinho de mim. Só isso? Não, mas a gente fala um pouco mais. Vamos lá. Mas que ótimo. Bom, a ideia de você estar vindo aqui justamente é isso. Pela tua bagagem, pela tua experiência, eu gosto muito de novas empresas, eu gosto muito de apoiar os empresários. O trabalho que você faz, ele é muito importante.
Eu sempre falo da solidão do empresário, eu sempre falo da ignorância do empresário, porque às vezes a gente entra num negócio porque nós somos bons em fazer uma coisa. Sim. Eu sou muito bom em fazer doce. Vou abrir uma doceria, porque eu sou bom em fazer doce. Mas eu sou bom em gestão, eu sou bom em contratação, eu sou bom em compras, eu sou bom em vendas, eu sou bom em financeiro, sou bom em marketing. Então, peraí. Quando o empresário... Deixa eu só desbloquear, que senão eu perco. Quando o empresário ele se vê, e a maioria dos meus clientes é esse perfil, ele se vê com 2 anos de empresa e fala, eu não faço mais doce. O que eu amo fazer, eu não estou fazendo mais. Sim. Então, beleza. Bem-vindo. Bem-vindo, é isso que é o empreendedorismo. Você começa porque você quer que aquilo que você faz tão bem seja visto e apreciado por outras pessoas. Só que no momento você vai ter que treinar outros para fazer o que você gosta e você vai ter que fazer o que você não gosta e aprender. Sim, claro. A gostar disso. Então eu acho muito bacana. Essa incubadora de empresas me brilhou os olhos, assim, nós vamos falar dela. Legal. Né? Mas assim, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender um pouco sobre... a gente vai falar hoje de colaboração. E qual que é o papel dessa colaboração entre empresa, governo, comunidade, para o fortalecimento local. Vamos falar de local, porque eu gosto muito de falar de onde a gente está, aqui da nossa região. Tá. Bom, eu sou de Mococa, né? Não sei se eu falei ali. Nós temos algumas realidades que acontecem ali. Agora, a maioria delas são realidades que nós encontramos no estado de São Paulo todo, na região nossa, e encontramos no Brasil. Sou um homem que ando muito, então nós encontramos muitas coisas em comum em várias cidades aí. E hoje, Daiane, como é que as coisas andam bem, né? Nós precisamos dar as mãos sempre. Então nós precisamos trabalhar muito esse lado da colaboração. Por quê? Porque, como você disse, né? Você é muito bom para fazer doce. Então você faz um doce, tem uma receita maravilhosa. A hora que você abre um negócio para isso, aí você vê que não é mais só fazer o doce. Agora, você pode de verdade continuar fazendo doce e trazer pessoas para colaborar com você, que ela entende do financeiro, entende da gestão. Exato. Você não é obrigado a saber tudo e não vai saber tudo, né? Como você disse um momento ali, o empresário ele é ignorante. Né? A palavra ignorar significa você desconhecer algum assunto. Não é e está tudo certo, porque tem gente que usa isso como um palavrão. Como palavrão, como você é burro, você é ignorante. Isso. Não, ignorante é só que você não conhece alguma coisa, né? Você não conhece algo e você, como empresário, de verdade você não vai conhecer quase nada. Você vai ser muito bom naquilo que você sabe fazer, agora algumas outras atividades você não vai conseguir. Então é por isso que você precisa contratar um escritório contábil, por exemplo, para cuidar da contabilidade sua. Por isso que você precisa ter ligado a você mentores. Porque quando eu lido com jovem, porque eu lido, como eu disse para você, com todas as idades, né? Todas as faixas de idade. Todas as gerações aí, né? Então assim, mas quando eu falo com o jovem, você tem anseio, você tem visão, você tem algo para onde você quer ir, mas busca falar com mentores, pessoas que já chegaram e já passaram por onde você quer ir, porque elas vão saber onde que os pés precisam ser colocados. Isso é colaboração, isso é você ter pessoas para poder caminhar. Como empresa, você precisa de outras pessoas. Marketing, por exemplo, vejo demais, porque eu estou muito dentro de empresas, tá? Empresas com 2 funcionários, empresas com 1000 funcionários. Então, a gente vê que as empresas, lógico, que têm mais recursos, conseguem acesso a agências de marketing, essa coisa toda. Mas o pequeno, ele acha que ele fez uma publicação na rede social dele lá, ele acredita que aquilo foi um marketing. E não é, né? Então, recentemente eu trouxe o Sebrae para Mococa, o Sebrae está lá faz tempo, eu trouxe para fazer um treinamento ligado a marketing digital. E ali, todos que estavam ali puderam ter um choque de realidade, porque entenderam que apenas colocar algo na timeline de alguém não significa muita coisa, tá? Nós sabemos que as plataformas entregam 1,5%, 2% do teu público máximo, ali, né? De uma forma orgânica, significa sem pagar nada, né? Aí você tem que colocar dinheiro na mesa. Então, mas como você consegue fazer de forma orgânica também que consiga captar algo, tá? Então, quando a gente fala de colaboração, existe um termo que o mercado conhece muito pouco no sentido de utilizar, porque nós temos a competição, né? Nós temos também as pessoas que buscam colaborar, mas dentro da competição, e nós temos também a competição, que significa cooperar e competir. Então, quando você junta os 2 termos, né, e é um termo, digamos que para a cultura é um termo novo, né, ele deve ter 10 anos, algo assim, esse termo aí. Eu não conheço.
Mas significa você fazer o quê? Significa você unir as forças naquele ponto onde você é forte, você diminui custo em coisas que são em comum, e ali no mercado vocês são concorrentes, mas em estruturas em comum você um ajuda o outro, um apoia o outro. Né? Eu vou dar exemplo, né? Por exemplo, você pega farmácias. Então você pode ter farmácias de diversas bandeiras, mas usam a mesma transportadora. Tá? Porque elas vão ter que ir para a cidade, vai ter que entregar na esquina uma, na outra esquina outra. Tá? Então, a hora que você usa o mesmo caminhão, a mesma empresa, o mesmo transporte, você diminui custo de gestão disso tudo, diminui custo de rodagem, porque o que adianta chegar um caminhão meu na farmácia da esquina que é minha, e depois vai outro caminhão na outra farmácia fazer outra entrega. Não faz sentido isso. Então, esse conceito, depois você falou que não conhece, pesquisa ele, você vai ver que interessante que é. Eu não conheci esse nome, mas eu já... como conceito você conhece, né? Como conceito eu conheço, mas esse nome eu não tinha ouvido falar ainda. É competição. E ali você junta isso, né? A cooperação com a competição. Tá? Então no mercado todos são concorrentes, vão competir todos juntos, está tudo certo isso. Agora em estruturas de apoio, de logística e toda essa parte, você divide custo, gestão, você divide essa parte toda. O que significa tudo isso, Daiane? Colaboração. As pessoas, quando elas começam a acordar pela colaboração, você passa a enxergar o outro não como inimigo teu, você passa a enxergar o outro assim, como ele consegue somar comigo. Né? E repito, no mercado você continua concorrente e está tudo bem, porque senão as pessoas podem confundir isso com cartelização e também não tem nada a ver. Tem nada a ver. Porque é crime, são coisas erradas aí. Mas em mercados você está competindo, né? Preço, promoção, entrega, né? Atendimento. Quem tem o melhor serviço vende, né? Porque o atendimento, olhar no olho, essa parte toda aí. Só que lá na retaguarda você pode dividir coisas, você pode inclusive dividir o marketing teu. É a mesma agência que vai fazer para todo mundo, por exemplo. Tá? Então, quando você pega uma cidade como Caconde, e nós estamos falando da associação comercial daqui, como é que você consegue, como empresário, fazer com que ele tire proveito para o crescimento dele como uma entidade? Né? É isso. É a hora que ele vai para a entidade e fala, olha, por quê? O que significa uma associação comercial? Significa unir pessoas, empresários, né, que tenha objetivos em comum ali. Qual que é o objetivo comum do empresário? Ter as suas operações com custo menor. Claro. E a associação comercial, ela só precisa identificar isso, né? Pode trabalhar com núcleos, né, diferentes de empresas e faz de tal forma que a empresa, os associados de um segmento, vai trabalhar por núcleo, por exemplo. As empresas podem ter acesso a marketing, outras coisas mais, a um custo muito menor quando se ela fosse para o mercado sozinha buscar uma agência. Tá? Então, assim, uma entidade, quando... Nós já fomos para a entidade, né? Mas porque nós estamos falando de colaboração. De colaboração, e a associação comercial é um exemplo muito claro de trabalho colaborativo. É um dos maiores exemplos que tem. Um exemplo de trabalho colaborativo. E dessa forma, você consegue fazer com que o empresário possa começar com uma ideia pequena. Porque o que é o empreendedor, né? Quem que é aquele que empreende, né? É aquele que tem uma ideia e faz essa ideia ficar de pé. Né? Porque assim, quantas ideias que nós temos todo dia? Um monte. Mas aí, quem põe isso aí de pé para rodar? Tá? Aí sim que a gente começa a separar as coisas. Tá? Existe um estudo interessante, você que gosta de coisas assim, né? E o teu público também eu sei que gosta bastante aqui. Nós, o ser humano médio, né? Nós temos 6.200 pensamentos por dia. Tá? E desses 6.200 tem muito ruído nisso. Esses ruídos é do que você vê de TV, que reportagem que você viu, aquelas coisas que celular. Isso vem muito ruído. E aí você acaba aproveitando como pensamentos, você tem ali de 1 a 5% de pensamentos que podemos chamar de pensamentos úteis. Porque às vezes você tem uma preocupação, alguma coisa que, enfim. Só que disso tudo, você consegue tirar de 1 a 3 pensamentos por dia como projeto. Poxa, então, se a gente for bem simpático com tudo isso, eu tenho um bom projeto por dia na minha mente. E o que o empreendedor faz? A hora que ele identifica esse projeto, eu vou fazer com que isso aconteça. Né? E pronto. Né? Esse é o empreendedor. É colocar a ideia de pé. E vou te trazer uma reflexão que eu vi uma vez, referente a o que é um empresário e o que é um empreendedor. E eu gostei muito dessa reflexão. Porque o empreendedor é o doido.
é aquele que tem a ideia, é aquele que desenha essa ideia mentalmente e fala, vou fazer. Quando que nasce um empresário? Quando aquela ideia está de pé, ele fala, beleza, fiz, e agora? Que jeito que eu faço isso continuar? Que jeito que eu dou constância para isso? Que jeito que eu faço isso crescer? Porque a ideia inicial tem que ser o empreendedor, que é aquele cara que não está preso a esse tipo de pensamento. Porque se ele estiver preso a esse tipo de pensamento, a chance dele abrir um negócio é muito menor. Ah, que legal. Porque o empreendedor, ele é meio inconsequente. Ele fala assim, vou voar, abriu os braços e foi. No meio do caminho ele fala, beleza, mas como é que eu vou cair? Eu tenho que construir alguma coisa aqui, senão eu vou cair. Esse é o empreendedor. E tem muita gente, eu conheço muita gente genial como empreendedor. Você fala assim, nossa, eu tô tão sem ideia. Por que você não faz isso? Eu falo, cara, super bacana, não tive essa ideia. Eu pego a ideia. Olha isso, né? Eu pego a ideia dele e eu executo. Ele não executou. Ele teve a ideia, mas ele não executou. Então, o cara criativo, aquele cara pra frente, é o empreendedor. Aonde que o empresário entra é aquele cara mais analítico, que começa a pensar em custos, em crescimento, em alavancagem, em escala, Sim. em equipe. Aí vem esse cara que é o empresário. Eu trabalho muito com treinamento, né? Como eu disse. E eu cito muito essa diferença. Né? Até eu digo isso, o empresário é o dono da empresa. Né? Em muitos casos o empresário não é o empreendedor. Então o empresário, dono da empresa, ele tem que ter empreendedores lá dentro. Sim, tá? sim. E tem um conceito que a gente inclusive treina muito em sala de aula, né? Que é do intraempreendedorismo. Significa você empreender dentro da empresa onde você está. Olha que interessante, porque todo mundo tem essa quantidade de ideias que eu falei, tá? Então, se você trabalha numa empresa, a empresa está pagando o seu salário, ela te dá EPI, né, te dá ferramental, tem lá computador para você trabalhar, tem tudo isso, certo? A empresa ela te dá tempo, espaço e dinheiro para que você coloque em treinamento a tua forma de empreender, de graça. Você não está gastando dinheiro com isso. A hora que você coloca isso como empresa, aí você passa a ter que pagar, porque você vai ter que pagar pessoas, você vai ter que ter custos, você vai ter tudo isso, estrutura, tudo. Então, porque às vezes a gente fala de empreendedor e as pessoas falam, você é dono de empresa. Não tem nada a ver. E nem todo mundo consegue. Você pode... Não é para todo mundo. Uma dona de casa, que eu digo que é uma profissão, né? Tem pessoas que... Não, mas é uma profissão. Uma dona de casa, ela empreende muitas vezes no dia. Então, empreender é uma característica lá do ser humano que faz ele ficar um pouco doido, né? Como você disse, né? É a parte criativa. Ele fica lá criativo, aquela coisa toda. Então, a pessoa que está ouvindo nós aqui, né, precisa deixar isso bem separado. Tem pessoas que têm a parte mental da criatividade muito ativa. Pô, aquilo ali é um celeiro, né? Dá para criar muita coisa com isso, né? Agora, como direcionar isso? Então, aí você precisa de ter, que a gente já também falou bastante aqui, né? Nos bastidores aqui, né? Você precisa ter habilidades comportamentais, você precisa ter coisas para quê? Para ter foco, direção, tal, essa coisa toda, né? Porque isso faz a diferença no quê? No que a gente precisa entregar de melhor, né? Que é resultado. Exatamente. Porque é o resultado que bloqueia tudo, que segura tudo. O resultado é aquele que não mente. Não tem como contar mentira, né? Porque você vai ver o resultado, né? Eu digo muito quando também estou fazendo mentoria e coisas assim, olha, na parte empreendedora, né, ou a gente vai dar desculpa ou vai dar resultado. Por quê? Porque não tem o que fazer. Tá? Então nós temos muitos casos desses, né? A pessoa ela é empreendedora, ela empreende, tem ideia, faz aquele negócio funcionar, mas muitas vezes ela não consegue entregar o resultado. Por quê? Porque aí ela precisa da colaboração. Tá, aí é óbvio, né? É importante um Sebrae junto, estou falando de empresas, né? É importante uma associação comercial estar ali. Né? O que é uma associação comercial? É uma entidade que... Não, ali são pessoas que são mentores, pessoas que têm experiência, que vão poder fazer com que você, olha, esse caminho eu já trilhei ele, né? Deu errado aqui, e aí vai dar certo aqui, direciona ele, pronto. É pegar nas mãos e ajudar a caminhar um pouco. Tá? Lógico, né? Quem vai dar o passo é ele. Né? Porque ninguém, né? Nem o próprio mentor, né? Ele não vai te pegar no colo. Ele vai pegar na tua mão e vai caminhar. Pessoas que caminham comigo, eu falo demais disso, né? Mas demais. Ó, eu não vou te empurrar e não vou te puxar. Nós vamos andar ombro a ombro. É assim que eu falo. Porque não tem como. Tá? Não tem como ser de outra forma. Por quê? Exatamente. Porque quando a gente fala de comportamento, e nós no bastidor aqui falamos algo interessante, que também é algo real e vivo, né?
Em treinamento eu consigo treinar qualquer tipo de habilidade de comportamento em pessoas. Qualquer coisa. Pode ser que em alguns casos mais rápido, em outros casos mais lento, né? Agora, a coisa que é impossível treinar em qualquer tipo de pessoa é a vontade. Então, se a pessoa não tem vontade, eu não consigo treinar isso nela. Então, por isso que eu não sei, eu vou empurrar? Não tem como empurrar. Né? E vou ficar puxando? Também não tem como puxar. Por quê? Porque aí você já faz a leitura nos olhos dela. Ela não quer aquilo. Né? O coração dela não está naquilo. Não tá, por exemplo, aquele brilho, aquele interesse, aquela visão desse treinamento, do que ele pode acarretar para a vida daquela pessoa, às vezes ela não quer nem ver aquilo. Não quer, não. E tá tudo certo, ela aquilo não quer ver. Não passa pelo projeto dela, né? Então tá tudo certo. Não tá dentro da vida dela. Talvez não naquele momento, talvez não esse assunto. E a gente também tem que... E uma coisa que você disse, você não empurra e você não puxa. Então, a gente, enquanto mentora, ou qualquer pessoa que está à frente, também tem que entender o momento de parar. Tem que entender o momento de parar de insistir, claro. De parar de gastar energia com algo que não tem mais solução. Você chegou ali, não vai para frente, só volta. Quer dizer, até ali já foi empurrado, porque se ela está voltando, ela está mais longe do que o limite onde estava confortável para ela. Ela não quer continuar. Claro. Por isso que, Daiane, somando com a tua fala, né, uma das minhas especializações é a área emocional. Né? Então, eu sou terapeuta comportamental e sou analista de perfil comportamental, onde o comportamento nós olhamos primeiro lá dentro nas emoções. Né? E muitas vezes o que a pessoa precisa, e ela nem sabe, né, a maioria das vezes, né, ela precisa de um ajuste na estrutura emocional dela, para que ela possa ter resiliência, né, para que ela possa ter algo dentro dela que faz com que ela se mantenha de pé. Porque tem muitos casos que a pessoa está derrubada, né, está no chão. Né? Mas agora o chão não é lugar de se morar, né? O chão é apenas um limite que nós vamos entender, olha, daqui não vou mais para baixo, que bom, porque daqui eu posso bater os pés e subir. Então, mas ali precisa fazer um ajuste no emocional dela, né? Da parte da resiliência, dos traumas dela, das fraquezas, essa parte toda. Então, quando a gente trabalha muito, você conhece a ferramenta SWOT, né? Então, a hora que você pega a ferramenta SWOT e coloca ela dentro das emoções, né, e vai trabalhar as forças, as fraquezas, mas olhando por um lado emocional apenas, não o olhar de gestão, não sei se já fez uma experiência dessa, você vai ver como é que você resgata a pessoa, porque muitas vezes ela tem aquele desejo, né, aí ela não consegue ficar de pé, então não é porque falta vontade para ela só não está conseguindo ficar de pé. Então, como é que você coloca ela de pé? Ajusta o emocional dela. Tem alguns momentos que isso leva 2, 3 meses, tá? Por quê? Porque ela precisa entender aquelas dores dela, pôr a faca nos dentes, levantar, chacoalha a poeira, bora pra cima. Não é? Só para explicar, gente, a análise SWOT é uma ferramentazinha, na faculdade eu aprendi ela em português, que era a matriz fofa. Tem a fofa. A fofa, né? Então, que é fraqueza, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, os pontos que a gente identifica para que a gente, se é força e ameaça, eu faço de um jeito, eu trabalho de uma forma. Sim. Se é força e oportunidade, eu trabalho de outra forma. Então, assim, se é fraqueza e oportunidade, eu trabalho de outra forma. Isso é uma ferramenta muito importante, inclusive na análise tanto comportamental quanto na análise empresarial, de oportunidade, de que caminho eu vou seguir, validar mercado, pesquisa e desenvolvimento, até na parte estatística, mesma coisa, matemática, numérica, qual a possibilidade desse investimento dar um retorno, onde é que está a minha ameaça, onde é que eu posso perder, aonde eu invisto, onde é que está a minha oportunidade. Sim, por que é importante, né? Porque empresário é aquele que, empreendedor, né? É aquele que corre risco. Ele sabe disso, né? Só calcular. É só calcular. A gente corre risco todo dia, mas risco calculado, tá? Por quê? Porque você de alguma forma você precisa se colocar na beira do penhasco para que dali você entenda onde que você vai voar e como vai voar. Direção do vento, o que você então, precisa. Sim, precisa de um risco. Se tiver um risco ali, tudo acontecendo, porque senão também você fica muito na tua zona de conforto. Né? Zona de conforto eu dou
dou muitos exemplos para as pessoas em treinamentos, assim, porque as pessoas, quando você fala zona de conforto, ela acha que é a cadeira da casa dela, né? A poltrona, né? A cama dela, essa coisa toda. Zona de conforto é onde ela está no hábito dela do dia a dia, né? Onde ela não precisa pensar, ela age por osmose, né? Então assim, tem pessoas que... Eu conheço pessoas de todo tipo, tá? Então eu conheço gente para todo lado aí. E tem pessoas que têm uma zona de conforto assim, muito ampliada, tá? Ampliada que você pode, inclusive, medir em quilômetros. Tem pessoas que saem de Mococa, por exemplo, logo cedo, vai para São Paulo, 2 reuniões, faz negócio à tarde, está jantando em Mococa à noite. Tudo natural e faz isso 3, 4 vezes na semana, né? Significa ter uma zona de conforto ampla, tá? Então nós medimos ali 300 km de raio, tá? Agora, tem pessoas que não saem do bairro dela, tá? Então, e o que é a zona de conforto? A zona de conforto é onde está os teus amigos, é onde está o dinheiro que você tem, é onde está os negócios que você faz, é onde está a tua comunidade, é onde está isso aí. Aí você fala assim, poxa, mas eu quero fazer mais dinheiro, né? Então, como é que eu vou fazer mais dinheiro? Né? Onde eu estou já tenho o suficiente ali, porque não vou ter mais. Então, eu tenho que sair fora dela. Agora, como é que você coloca uma pessoa fora da zona de conforto dela? A hora que ela coloca o pé lá fora, normalmente traz o que dentro dela? Né? Traz um monstro, né? Que chama medo. Medo. Então, a hora que coloca um monstro dentro dela, ela fala, não vou pôr o pé ali. Porque a hora que eu coloco o pé ali, eu estou numa área de risco. Por isso que a próxima área, né? O próximo espaço ali fora da zona de conforto, normalmente a gente chama aquilo ali de zona de pânico. Porque a pessoa tem medo, que eu vou fazer, vou perder, risco, o desconhecido, tudo que você pode imaginar. Agora, um passinho à frente dessa zona é a zona de expansão. Poxa, é ali que está mais dinheiro, ali que tem mais amigos, ali que tem mais pessoas que vão poder colaborar mais. Gostei disso, então, gente, gostei. O desenho, acho que gostei. Então, fazer uma setinha pra frente. Quando eu estou em treinamento, eu faço desenho. Eu ponho flip chart, isso aí. Eu memorizei o desenho ali, a setinha. Porque é de verdade. Só que, a hora que ela foi lá para a zona de expansão, ela precisa depois retornar em segurança para a zona de conforto. Porque você vai retornar para a zona de conforto. E aí, conforme você vai trabalhando essas habilidades para fazer isso de forma consciente, primeiro, a hora que você entender que o medo só está na tua mente, você não compra ele em prateleira de mercado, então você fica fácil você colocar o pé fora da tua zona de conforto. Bom, ali é a zona de pânico, eu sei que está tudo certo, passinho para frente é a zona de expansão. E depois volta para a tua zona de conforto, porque ali você vai trazer recursos novos, amigos novos, relacionamentos novos, essas coisas todas aí. É simples assim. E ao longo do tempo, exercitando isso com uma certa frequência, você vai aumentando a tua zona de conforto. Então, ou seja, eu disse agora há pouco que eu sou homem que viaja bastante, certo? Então, assim, minha zona de conforto não está ali no meu bairro, não está ali onde eu estou. Minha zona de conforto, ela está um pouquinho maior aí, tá? Então, o que isso mostra? Mostra que eu pude te conhecer, por exemplo, porque eu fui lá para São José do Rio Pardo e lá você estava lá, né? Nunca te vi na vida, né? Aí um amigo em comum, né? Falou bem do seu trabalho, falou bem de como você faz, gostou demais como você olha para as oportunidades. Mas preciso te apresentar uma pessoa e ela podcast lá e tal. Falei, que bom, que bacana, né? Fomos lá, nos conhecemos, falamos até demais, eu acho, porque você falou, mas a gente tem 10 minutos lá. Aí falou um pouco mais disso. 45 minutos. E aí, eu estou aqui agora em Caconde, tá? Porque assim, eu acredito que a bandeira que você tem é interessante a gente alimentar ela. Né? Porque você tem a bandeira da colaboração, de trazer pessoas, de andar com pessoas, gerar resultado para os outros, né? Eu trago, eu tô falando demais, né? Não, tudo certo, lá, né? Tá tudo certo. Eu trago comigo algo assim, né? Se eu vencer, né? Quem vai vencer comigo? Se não tiver ninguém para vencer comigo, então de alguma forma eu andei muito vazio, entendeu? Então assim, como é que eu vou fazer? Quanto valeu a pena, né, tudo isso? Minha filha está aqui, ó. Então assim, o que eu vou falar depois para os filhos dela? Então, foi muito vazio. Pô, você venceu? E aí, quem veio junto contigo? Tá, então, nós não podemos ser assim. Tá, então, eu tenho ao longo da minha história aí, que nós falamos um pouquinho dela, muitas pessoas que a gente pôde ajudar, estender a mão, colaborar, outras tantas pessoas que me ajudaram, que me estenderam a mão, que me colaboraram. Então, assim, nós só podemos andar para frente colaborando. Se não for nesse formato, de algum jeito assim, está muito vazio, talvez... Tem algo errado. Vamos talvez você vai ser uma pessoa que só vai deixar herança, né?
você não vai deixar legado. Exatamente, né? Essa é uma palavra que eu gosto muito. Então, legado é o que você deixa na experiência, no coração das pessoas, né? Herança é o que você passa no cartório lá depois, né? Então tá tudo certo, né? Então precisa ver que tipo de pessoa que você quer. Exatamente. Entendeu? Quer ser, né? O que você quer, né? A missão da minha empresa é transformar, apoiar pequenos e médios empreendedores a transformar suas empresas em legados. Essa é a missão da minha empresa, da Consultidez. Não conhecia. É a minha missão. Já tá no Instagram, se vocês quiserem, tá lá pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá lá. Então, é isso que eu falo, porque assim, beleza, construir empresa, maravilhoso. É um salto. Eu tô construindo a minha. Eu sei o que tá sendo isso. Que aventura tá sendo essa. E tá sendo maravilhoso. Então, graças a esse trabalho, eu tô aqui. Por quê? Porque o podcast é uma parceria minha com o Kaique. Né? Entendi. E nós fomos pra lá para uma parceria nossa com quem tava fazendo lá, e o Douglas, eu conhecia ele há muito tempo, mas pessoalmente conheci lá. Ah, foi? Foi lá, pessoalmente eu conheci ele lá. Esse mundo globalizado é maravilhoso, né? Então, assim, é muito bom isso. Isso me move. E eu acho que quando a gente vive dessa forma, oportunidades aparecem, gente, o tempo todo. Você tá aqui pra dizer que você deve ter conhecido pessoas durante a sua vida e tido oportunidades de conhecer, de dividir, de compartilhar, de aprender. Sim. Que não tem como pagar. Você não tem como mensurar financeiramente o valor disso na vida da gente. Lá em Mococa teve um momento que nós construímos um planejamento estratégico de cidade, que é o Mococa 2050, e ali nós trabalhamos um momento de internacionalização da cidade. O que era isso? Era levar oportunidade para os empresários de qualificação, treinamento, preparo para exportar produtos. Entendi. Mostrar os nossos produtos para o mundo. Então, tive contato com o embaixador, por exemplo, do Japão, Espanha, Canadá, vários países assim, né? E um deles foi da África do Sul. E aí, na África do Sul, nós tivemos umas conexões interessantes com eles, e nós assinamos um convênio de cidades irmãs, né? Então, Mococa ela é a cidade irmã de Dilabém, que na verdade não é uma cidade lá na África do Sul, ali eles olham como um conglomerado de cidades, né? Eu acredito que são 5 cidades que estão no entorno ali. Ali nós conhecemos pessoas de outro continente, nós conhecemos pessoas com outras realidades. É uma região onde as pessoas estavam buscando muitas ideias. Então eles vieram para cá, nós mostramos para cá, Mococa, né? Nós mostramos muitas coisas da cidade para eles, compartilhamos coisas, aprendemos a como falar com pessoas que buscam outras coisas, né? Com outras ideias e muitas vezes mais simples do que a gente imagina, né? E alguns outros às vezes mais complexos do que a gente imagina. Então foram experiências muito assim ricas, né? O secretário de Desenvolvimento de Dilabém, a gente se fala até hoje pelas redes sociais. Então isso é um projeto que eu acredito que já está há 6, 7 anos, né? Então assim, mas o que isso me trouxe, né? De dinheiro nada, né? Por sinal gastei, porque você tem que ir para lá, para cá, coisas assim. Agora, me trouxe experiência em lidar com pessoas, me permitiu conectar com pessoas que estão olhando de outra forma, porque eles olham com outra realidade, com outra cultura, e a hora que você soma com a realidade tua, você constrói coisas maravilhosas. E aí você falou que tem muita oportunidade por aí, certo? Certo. Todas as vezes que eu entender que a oportunidade sou eu que construo, então isso faz a diferença no que eu vou dar de resultado, como eu falei ali, né? Em sala de treinamento, Daiane, eu falo demais e levo ferramentas para que as pessoas entendam e coloquem em prática isso. Porque eu não sou professor, eu treino pessoas, então eu sou instrutor, né? A gente instrui pessoas para desenvolvimento. Eu mostro para todos e a gente trabalha fortemente isso. Eu construo oportunidades. Então eu não... basicamente ninguém vai te dar nada. Não, né? Ninguém nem vai te dar e nem te deve nada. Então, é uma coisa que a gente tem que assumir isso para ficar mais fácil, né? Então assim, quando você entende que ninguém vai te dar nada, então você entende que você precisa construir. E aí, como é que você constrói oportunidades? Como eu estou para todo lado, né? Então por exemplo, eu lido com os jovens lá em Mococa. Uma das minhas atividades é fazer capacitação de jovens aprendizes. Tá? Dentro de uma dessas oportunidades, eu fui fazer algumas aulas de capacitação dentro da FATEC em Mococa. Dentro da FATEC, nessas capacitações, eu pude conhecer pessoas, jovens que estavam ali buscando qualificação, que não eram jovens aprendizes. Tá? E depende de algum momento, como a gente se conheceu,
E ali surgiram oportunidades para eles serem jovens aprendizes e estão trabalhando e estão empregados hoje. E essas pessoas depois me agradecem. Não, mas obrigado. Tá falando, não me agradece. Foi você estar dentro de sala, foi você ter acordado de manhã, foi você ter ficado assistindo 4 horas de aula que construiu a oportunidade para você estar hoje trabalhando. Então, assim, o movimento, né? A ação, ela gera. Se a gente enxerga isso, então, e por que eu falo com bastante clareza disso, né? Porque assim, essas pessoas não precisam ter o sentimento de que estão me devendo nada. Porque assim, às vezes, eu estou devendo isso para ele, não me deve nada. Tá tudo certo, mas com o coração limpo mesmo, sabe? Porque de alguma forma outras pessoas estenderam a mão para mim também. Então, quando alguém estende a mão para nós, eu preciso estender a mão para o outro. E aí a gente faz a coisa girar, entendeu? Que é o movimento. Se eu não olhar, você tem um símbolo que você me mostrou são várias... É o símbolo da minha empresa. São vários elos, né? Da corrente, né? Aqui, é o símbolo da empresa. E ela me deu um chaveiro com esse negócio aí. E o que mostra isso? Mostra que no símbolo seu ele tem um movimento já intrínseco a ele ali, tá? Porque é assim que funciona. Se a gente for estudar a física fala que não tem como 2 corpos ocupar o mesmo lugar, certo? Então eu estou parado na minha zona de conforto. A hora que eu dou um passo para frente, o ar que estava ali na frente ele já não está lá mais, porque eu tô eu ali. Ele foi para trás de mim. Se eu faço com que isso me empurra, né? Te impulsiona. Pronto, me impulsiona e eu vou andar para frente, né? Então eu preciso enxergar isso. Só que hoje nós temos uma deficiência muito grande das pessoas enxergarem isso, porque elas vão cada vez mais consumindo informação rasa demais, e a informação muito rasa faz com que a gente, por exemplo, vai parando de pensar um pouco. Então, um esforço que eu venho colocando muito forte é fazer com que as pessoas enxerguem que elas precisam consumir uma informação um pouco mais profunda. Mas é um pouco mais só, não é muita coisa, sabe? É um pouco mais só. É sair de TikTok, sair dessas coisas aí, porque isso é muito raso. Né? Teve um termo mais pesquisado e mais falado em 2024, o Google mostra isso, que é o brain rot, né? Que é cérebro podre. Então, a tradução disso, né? Então, quem estiver vendo aí vai pesquisar isso, para saber por que o teu cérebro, de repente, está por esse caminho. E são cientistas falando, são pesquisadores mostrando, pesquisadores ligados à minha área, que eu tenho especialização, que é comportamento. Se eu vou deixando o meu cérebro ficar com a parte cognitiva dele mais enferrujada, que tipo de coisa que eu consigo entregar? Resultado muito raso. E aí eu tenho um sonho, porque eu quero ser grande, que eu quero ter algo, eu quero ter minha casa, eu quero ter... Mas como? Sendo que o que você está consumindo não vai te permitir chegar lá. Ele não vai te dar estrutura mental para sustentar, para alavancar esse caminho. Isso, tanto do lado técnico quanto do lado emocional. Por quê? Porque emoção, ela é um movimento que tem dentro de nós de hormônio, certo? Raiva, alegria, o que você quiser, né? Amor, paixão, tal, qualquer coisa assim. O que é isso? São hormônios que a gente gera, né? Não são uma máquina de gerar hormônio, certo? E se eu não entendo disso, nada disso, eu só funciono pela ação deles. E aí é onde as besteiras acontecem, é onde a gente agride pessoas, né? Ou assume compromissos errados e por aí vai. Certo? Toma decisões de cabeça quente. Tanto que em aulas de gestão emocional e inteligência emocional, a gente tem alguns momentos que nós trabalhamos muito isso. Você não toma decisão nem com muita raiva, nem com muita alegria. Né? Porque às vezes só fala da parte ruim, né? Mas se você estiver muito alegre, você também vai fazer maus negócios, vai fazer coisas ruins. Tá? O que os antigos falavam muito, né? Falavam assim, não compra cavalo à noite, né? Porque às vezes você vê o cavalo lindo, maravilhoso, tá feliz da vida, compra, né? Não, precisa comprar o cavalo durante o dia, né? Para ver se não passou uma graxa nele, se ele não tá brilhando demais, né? Exatamente. E por aí vai. Né? Eu gostei dessa. Assim, o que as pessoas esquecem demais? Esquecem de ouvir histórias. E como elas não ouvem muitas histórias mais do que os pais falam, ou que falavam, ou veio dos avós, então ela perde um tempo precioso de ter contato com sabedoria. Eu chamaria de bagagem cultural da própria família. Tem que ter. Eu vejo isso pelas questões assim, nós temos, meu marido está aqui, nós temos uma filha de 7 anos. E ela fala assim pra mim, mamãe, conta suas histórias. Eu falo, nossa, o que eu vou contar? O que eu posso contar pra ela? O que eu posso contar pra ela, né? E assim, e muitas das histórias são épocas diferentes, são experiências totalmente diferentes. A vida que ela vive é muito diferente da vida que eu vivi, o momento, tudo é muito
muito diferente. E como que eu conto pra ela algo que ela nunca viveu, ela nem viu? Então, às vezes eu vou contando, ela fala, o que é essa palavra? Aí, o que é isso? E assim que é mesmo. isso? E aí, a gente tem uma discussão enorme em uma frase. Sim. Entendeu? Em uma frase. E isso a gente sempre tenta não perder. Porque eu sou parte das histórias dos meus avós, do meu pai, da minha mãe. Eu sou parte. A minha construção é baseada nisso. Eu trago muito, tanto de bom quanto de ruim, né? Porque a gente carrega essa bagagem. Nós temos de tudo aqui dentro. Né? Mas aí, assim, como que eu utilizo isso no meu desenvolvimento? Então, a gente não pode ignorar, né? Nada é tão ruim e nada é tão bom. Sempre eu tenho um grande amigo, chama Marcos Crossi, e carrego com ele uma sabedoria, carrego comigo, né? Uma sabedoria que ele me entregou. E ele fala assim, Maurício, nós temos que dar para os nossos filhos duas coisas só, raízes e asas. Né? Quando ele falou isso, eu falei, seu Marcos, que coisa profunda, porque isso é uma filosofia pura, não é? É uma filosofia. Né? E aí, assim, aí você pode explorar do jeito que você quiser, isso aí. Porém, né, dentro do que nós estamos falando aqui, o que são as raízes? São as histórias, de onde você vê a tua construção, né? E você precisa honrar tudo isso. Né? Não é virar as costas para tudo isso. Né? De alguma forma, você tem tuas mágoas, você tem tuas cicatrizes que veio da família e por aí vai. Né? E aí você tem que ter asas, para quê? Porque você precisa ocupar o mundo, você precisa voar, você precisa, onde que eu vou colocar isso tudo? Né? E aí o pensador fala muito assim, né? O pássaro, né? Ele confia mais nas asas dele, né? Ou ele confia mais nos pés dele que está em cima do galho, né? Onde que está a confiança dele, né? Onde está a coragem do pássaro, né? Então nós temos que entender isso, né? Porque nós temos que ter a confiança e a coragem que eu posso voar e tem que saber exatamente qual que é o conteúdo meu, que são as minhas raízes, porque aquilo ali é o que eu vou levar. Então eu falo demais para as pessoas, quando treinamento, essas coisas todas, né? Eu falo, olha, a Daiane que está aqui na minha frente, né? Eu não estou vendo você aqui sozinha, né? Eu estou vendo uma história, eu estou vendo uma construção, eu estou vendo traumas, eu estou vendo alegrias, eu vejo tudo isso, né? E isso é o que é o gostoso do ser humano, né? É a parte maravilhosa do ser humano. Porque assim, a tua história não tem nada a ver com a minha, mas de alguma forma a gente se cruzou por aí, tá? Estamos lá em São José do Pardo, estamos aqui em Cacote agora, e qual é a nossa próxima caminhada? Né? Só a Deus pertence o futuro, só Ele que sabe o futuro, certo? Então assim, por que nós nos conectamos? Por que nós estamos falando disso aqui junto? Porque algo nos trouxe em comum, talvez pelos seus traumas, pelas suas dores, pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos meus traumas, por tudo, certo? Então, de alguma forma a gente pôde entender onde um soma com o outro. E ali nós vamos caminhando. Por quê? Porque nós precisamos, ao longo da vida, tocar pessoas. Né? Quando eu te conheci, a segunda vez que a gente se vê, mas algo meu ficou em você. E algo de você ficou em mim. Teu conhecimento, tua história, tudo isso, certo? Então, gosto disso. Eu também gosto Por quê? disso. Porque isso faz com que a gente vá entendendo, contando histórias, vendo coisas e aí caminhando um pouco mais. Falando de história, né? Minha filha está aqui, eu trabalhei 5 anos em São Paulo, e aí teve um outro dia agora, recente, eu não sei porque que nós falamos desse assunto, mas em muitos momentos em São Paulo eu pegava ônibus e ficava pendurado na escada do ônibus. Em São Paulo andava 1, 2 quadras, tinha toda aquela história, para dar espaço para entrar no ônibus. Ela falou, mas pai, né, não sei o que, ela nem entendia direito isso. Aí ela falou assim, mas quantas escadas tem esse ônibus? Aí eu fiz uma publicação nas redes sociais, contando essa historinha, assim, tem lá 2 parágrafos só falando disso. Porque eu falo, olha, se é rico para ela e ela não conhece isso, talvez outras pessoas precisam conhecer isso. Né? Então, só que isso me fez, e como eu estou muito conectado a essa questão de comportamento, nessa publicação eu já coloquei assim, ó, o que isso fez comigo? Fez eu entender que tinha um risco, que tinha um medo, mas eu precisava avançar. Eu pus isso escrito lá, para que as pessoas enxerguem, Daiane, claramente assim, ó, elas precisam ter o risco, que nós falamos já disso aqui um pouco, né? O medo faz parte do pacote, tá tudo certo, se você entende que o medo está ali, o medo é para te pôr um pouco de limite, é bom isso, né? E aí você tem a certeza absoluta que você tem que avançar. Você não pode, de alguma forma, fazer com que o medo te paralise. Não pode. Né? E como é que você não pode? Tomando decisão. Né? Não tem como escapar disso. Uma pessoa decidida, ninguém para. Ninguém para. Quando você toma uma decisão, eu falo isso muito para os meus clientes. Eles falam assim, será que esse negócio dá certo? Se você decidir vai dar certo, ele dá certo. Dá certo. Não existe nenhum negócio que dê errado. O problema do negócio é a decisão.
Se você decidir que vai ser mais ou menos, ele não vai. Se você não decidir que você quer, ficar pensando, eu posso fazer isso e isso, o que der certo, eu pego firme. Bobeira. Tem algo que... Não tem jeito. Tem algo que é bem interessante assim, né? Que você tem que ter o plano A e tem que ter o plano B. Mas qual que é o plano B? É fazer o plano A dar certo. Pronto. Quer dizer, então, não tem essa história. Eu vou ver porque isso também vem pro lado emocional, sabe? Porque aí fala assim, se deu errado eu não perdi, porque o outro deu, sabe, essas coisas? Porque é a fragilidade humana, né? A fragilidade das emoções. A pessoa não consegue entender que se ela errar, ela aprendeu. A hora que ela entende que o erro vira uma escola, né? Isso vai fazendo com que ela se movimente. Vai dar coisa errada? Vai. E precisa dar coisa errada. É certeza que vai dar errado. Certeza. Né? Eu gosto demais de alta tecnologia, gosto dessas coisas todas. Né? Então, o Elon Musk está aí, né? Esse homem, que é um homem acima da curva, certo? Foi o homem que fez a gente parar de falar que, avança igual foguete, porque foguete não dá ré, né? Agora dá ré, então não podemos falar mais isso. Acabou mesmo. Só que assim, vai pesquisar a história desse homem. Vamos falar só de foguete, ver a quantidade de foguete que explodiu, que caiu, que arrebentou, que perdeu dinheiro, que quebrou tudo, né? Milhares. Então, agora o foguete deu, mas vai lá ver tudo que deu errado, né? Agora, cada erro deles, eles estudavam minuciosamente cada parâmetro, cada dado, cada sensor, cada material, o que aconteceu com aquilo lá, para que no próximo ele fizesse um pouco melhor. E aí é um processo de evolução, é natural isso aí. Só que as pessoas bloqueiam no meio e se eu errar. Se você errar, você aprendeu, cara. Tá tudo certo, né? Aconteceu comigo hoje, estou num atendimento numa empresa, e a gente estava com um problema de preenchimento de formulário, que a equipe não conseguia, por algum motivo, que nós estamos tentando entender por que eles não conseguem preencher o formulário correto, da forma correta. E aí a gente falou, olha, mas cadê as folhas que errou? Não, a gente rasga e joga fora. Não, eu preciso entender de que forma você está errando. Como é que eu te ajudo? Para poder te ajudar. Agora, se você apaga o teu erro, joga fora, começa de novo, apaga teu erro, joga fora, isso vai ser um ciclo que não vai parar. Então, aquela folha rabiscada, aquele erro, eu preciso entender qual é. Porque ali você vai entender até um pouco do formato, como é que ela pensou, né? E outra, e se de repente a questão é que o formulário não está tão compreensível assim, a gente precisa mudar o formulário. Claro. Ou então a pessoa, eu não consigo porque eu não... Às vezes é um analfabeto funcional, às vezes é um semi-analfabeto, não consegue e não fala. Sim. Enfim, né? Então a gente tem que entender o problema para criar uma solução. Nessas características, você tem que parar de escrever um pouco, fazer desenho. Justamente, põe xizinho. E pronto. Mas se a gente não sabe o porquê que a pessoa não consegue preencher um formulário, mesmo recebendo todas as instruções faladas e escritas, temos um problema. Temos um problema. Qual é o problema? É comportamento? É todas essas questões? Se eu não tenho erro, eu não consigo ajudar. Sim. E aí ficou todo mundo olhando assim, você vai querer papel errado? Eu vou querer, não quero que jogue nada fora, eu quero entender. Eu quero entender o que Depois que eu entendi, eu jogo fora. Aí sim, mas primeiro tem que analisar. Entender, claro. É processo, lidar com o processo, a gente sabe lidar com o processo, mas é isso que eu falo, às vezes a pessoa ignora o erro por achar que ele não é significativo. O erro fala muito mais sobre algo do que o acerto, propriamente dito. Não, e sabe, um pouco assim, eu estudo muito comportamento humano, né? Então, isso vem muito um pouco da criação, né? Quando erra, você é penalizado, né? Quando erra, xinga, né? Pai, mãe, essa coisa toda, né? Então, isso vai provocando o medo do erro. Então, errou, preciso ter medo, deixa eu esconder, deixa eu fazer alguma coisa assim, né? E ainda, né, traz, dependendo de como foi a criação tua, você traz a questão da rejeição à frustração. Você não tem a habilidade de entender que tem que frustrar em algum momento, né, porque talvez os teus pais fizeram coisas graves com você. Eu falo para os jovens, né, olha, se o teu pai vier te proteger demais, tua mãe, né, não deixa, você precisa frustrar, não deixa, por favor. Por quê? Só dando uma palhinha aqui, né, rápido, né, não sei como é que está o tempo aí, mas vamos caminhando. A gente tá indo bem, a gente tem mais 25 minutos. Porque assim, a minha geração, e a geração que vem um pouquinho aí, ela é uma geração que, na maioria das vezes, né, se pegar 90% da geração aí, nós vemos de famílias pobres, né, de famílias não pobres passando fome, mas famílias simples, né? Com dificuldades que hoje a grande maioria nem tem. Que na verdade não era nem dificuldade. Se você olhar hoje,
Mas a gente vivia bem, nós tínhamos comida na mesa, tinha estudo, tinha roupa. Então tá tudo certo. O que é a dificuldade? Era eu ter um tênis só. Eu usava o ano inteiro, que eu usava que chute na minha época, né? Na tua eu já não sei, porque claro, eu Zé aqui, ó, né? Então, aí você usava o ano inteiro aquilo. Então isso é dificuldade? Não. Mas era o que era. Então hoje eu tenho 8 pares de tênis. O consumismo fez com que aquilo parecesse dificuldade. Isso. Então, na verdade, não era. Nós tínhamos uma vida mais simples, tá tudo certo. E aí essa geração veio para maturidade, né? Que nem tanto tá madura ainda, né? Porque a maturidade não significa idade, né? Ela tem um passo diferente disso aí. Aí fala assim, ela quer se proteger, quer proteger a prole dela, né? Os filhos. E aí fala, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Só que a hora que ele fala isso e ele começa a agir dessa forma, ele vai para o lado material. Então ele quer comprar, porque às vezes ele queria a bicicleta e não tinha, então ele compra 2 bicicletas para o filho. E a menina, eu queria aquela boneca e não tinha, então compra 15 bonecas. Tá? E aí ela quer suprir muitas necessidades alimentares, mas ela comia. Não, mas aí ela tem que ser o Danone, tem que ser não sei o que e tal. Enfim, ela provoca um crime com seus filhos. Né? Até para ficar que a palavra fique pesada mesmo, porque ela faz com que o filho perca a capacidade de frustrar. Só que aí vira um adulto cristal, né? Porque aí tudo quebra, tudo, aí ele vira vítima de tudo, aí acontece um monte de coisa tudo assim. Dói, tudo é pessoal. Tudo dói, tu falou comigo. Mas sabe aquela história assim? Eu vi uma frase lá nas redes sociais lá do meu amigo, ele tá falando comigo. Nossa, aquilo é pra mim. Aí já chora, já bloqueia, já. Poxa, por favor. Então. Só que são os adultos que estão construindo uma geração assim e já um tanto construiu. Então eu falo para os jovens, olha, teu pai te ama, tua mãe te ama, pode ter certeza disso. E a hora que ele vier com isso, eu vou te guardar, te proteger, não deixa. Você precisa estar um pouco exposto à frustração, porque vai te deixar forte emocionalmente. Porque a hora que a mão pesada da vida e do destino toca no ombro das pessoas, ela precisa saber qual é a resistência que ela tem para suportar aquilo. Quem diz tudo isso é a resiliência, né? A resiliência é a tua capacidade de receber um impacto forte e depois se colocar de pé, né? É um termo que vem da física, né? Para materiais, mas a hora que você traz isso para o comportamento, quantas vezes que nós estamos no chão? Mas muitas vezes no chão. E como é que a gente se levanta? É a resiliência que faz isso. Tem como treinar a resiliência? Tenho treinamentos voltados só para resiliência. Para quê? Fazer o cabra ter o couro grosso. Sofrimento. Tem que ter couro grosso. Eu tô brincando. Porque a hora que você deixa a pessoa com o couro grosso, ela suporta mais impacto da vida. E aí aquela coisa de, mesmo com o impacto, continuar caminhando. Entendeu? Porque senão, a hora que dá um impacto, alguma coisa, frustrou, chora, sou vítima, ninguém quer ninguém me dá oportunidade. E nós já falamos aqui, né? Ninguém vai te dar nada. Então, se ninguém vai te dar nada, cria resistência. Tá? Pode, né? Pode. E aliado a tudo isso, porque nós somos trino, certo? Né? Nós somos espírito, alma e corpo, não é isso? Aliado a tudo isso, eu preciso cuidar do meu lado espiritual. E de alguma forma as sociedades foram colocando alguma resistência quando nós falamos do lado espiritual. Porque aí as pessoas confundem religião com o lado espiritual. Né? E aí nós precisamos cuidar disso tudo. Religião é importantíssimo. Porque a palavra religião, ela vem de religare, né? É religar o homem a Deus. Então a religião ela é importante. Você só precisa escolher bem o que dá conexão contigo. Tá? Agora, além da religião, você precisa olhar o teu lado espiritual. Né? Você lê o livro mais lido desse planeta, que é a Bíblia, que é o manual do ser humano, é um manual de vida. Né? Você quer entender comportamentos do ser humano? Lê Provérbios. Tem um livro lá que chama Provérbios, que lê comportamento. Aquilo ele está falando, não rouba, não mata, não sei o que, não dá o golpe. Ele fala um monte de coisa ali. Poxa, mas é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos. Então o que isso mostra, Daiane? Que o ser humano é o mesmo, né? Há mais de 2000 anos. Ele continua repetindo, pecando e seguindo. E seguindo. Então, se a gente não consegue olhar para isso, não consegue enxergar e vai nessa vibe que está hoje aí, que tem uma agenda que chama Agenda UC, né? Não sei se... essa agenda que coloca aí, né? 2030, um monte de coisa aí. E aí coloca um monte de informações onde as pessoas não conseguem digerir porque foi ficando muito raso tudo isso. E ali elas acreditam que, como é uma agenda, porque vem de alguns organismos internacionais, isso aqui... Não. Né? Eu tenho um líder na comunidade
E esse líder ele sempre fala assim para nós lá, ele fala assim, olha, vai buscar a origem da informação. Então alguém te falou algo, né, busca a origem daquilo. E aí você vai ver que muitas vezes a origem daquilo, ela não tem o pilar que você gostaria que tivesse. Não tem o pilar que você gostaria que tivesse, abandona aquilo e vai entender o que é, né? O que significa isso, né? De verdade? É você estudar. Então você precisa estudar, né? Você não pode consumir qualquer coisa que te coloca e aí... E assumir como uma verdade absoluta os 15 segundos do videozinho do TikTok que você viu. Justamente. Falando sobre física quântica, ou falando sobre xamanismo, ou sei lá, cada um tem de coisa. Daqui a pouco vai aparecer no meu TikTok essas coisas, porque ele escuta, né? Daqui a pouco tá aparecendo lá. Nem tem essa porcaria. Não tem conta nisso, porque no Brasil e em vários países, o que eles entregam é muita coisa ruim, que é diferente do que entrega lá dentro da China, né? O TikTok é chinês, dentro da China eles entregam conteúdo, para todos nós aqui ele entrega dança, dancinha, essas coisas aí. Nada a ver que vá construir algo para nós. Tá? O meu é bem bacana. Mas então, cuidado com esse troço aí. Né? Enfim, o que a gente precisa entender assim, profundamente? Se a gente entende o que eu estou consumindo e aí eu procuro aprofundar um pouco mais naquilo, eu começo a colocar coisas na minha mente, alimentar minha mente para criar oportunidades, para empreender, para fazer com que aquela uma ideia que eu tive, que é interessante, no mínimo anotar ela. Né? Todos nós temos um grupo no WhatsApp que é só você, não é isso? Sim, claro. Todos nós temos isso. O meu grupo aí tem um cheio de ideia. Eu vou anotando as coisas ali. Né? Por quê? Porque a ideia, depois, a hora que dá um solavanco aí no mar, né? As velas balançam, o barco teu, né? Você esquece a ideia, porque aconteceu algo, né? E às vezes esse solavanco pode ser uma fechada no trânsito, um negócio tão pequeno, mas aquela ideia escapou. Tá? Então, eu tenho o hábito, às vezes, no grupo eu mando um áudio para mim mesmo, mas naquele áudio ele tem uma ideia, porque depois eu transcrevo ela, e eu tenho uma gavetinha lá de projetos, porque em algum momento esses projetos vão acontecendo. Tá? Então, por exemplo, hoje, né, mas nesse momento, eu acabei de finalizar a construção de uma metodologia própria, que ela chama Virar. Né? Por que Virar? Né? Por que eu construí o Virar? É para você virar a chavinha, sabe? E aí trazer esse movimento. Tá? Então, essa metodologia Virar é uma metodologia de aprendizado para construção de resultado. Então, se precisa ter resultado, a gente aplica essa metodologia e aí a pessoa já, claro, depende do projeto, né? Em coisa de algumas semanas já consegue resultados, ou em coisa de meses consegue resultado, porque vai depender da tua ideia, do projeto, do que você tem. Tá? Mas, através de todo esse mecanismo, eu fui desenvolver, estudar e preparar para levar facilidade também. Para que a gente possa fazer o quê? Conectar a gente com o resultado. Entendeu? Pode ver que toda hora eu vou falar da conexão. Por quê? Porque se a gente não se conecta, não tem o que fazer. Vou te fazer uma pergunta, que esses dias eu respondi e as pessoas ficaram muito surpresas quando eu respondi. Então você faz a pergunta para você. Não, mas eu vou fazer para você. Eu tenho certeza que você vai responder. Você gosta de pessoas? Adoro pessoas. Justamente. Só que posso completar? Eu tenho uma empresa de TI, eu trabalho com tecnologia, assistência técnica de máquina, essa coisa toda, né? E lá atrás, quando eu montei essa empresa, né? Quando as pessoas falam assim, você gosta de pessoas? Eu falo, não, eu não gosto de pessoas, eu gosto de máquina. Né? Porque máquina você manda, ela faz, você pede dar certo, e essa coisa toda. Eu tenho uma experiência muito boa com programação, então programação o que é? Dar ordem para a máquina, certo? Né, de uma forma simples, mas ela vai fazer o que você está mandando. Então, durante muitos momentos da minha vida, eu falava que eu não gostava de pessoas. Né? E aí depois, como é que eu fui passar a gostar de pessoas? Né? Depois eu conto isso. Ou quer conta agora? Vai contar agora? A oportunidade é agora. Vamos lá então. Por que eu passei a gostar de pessoas? Porque em alguns momentos eu fui entender que eu estava sozinho demais. E aí eu fui entender que eu precisava, como eu estava nascendo a empresa, né, tinha 4, 5 anos, eu precisava ter cliente, precisava tal. Eu falei assim, mas onde que está o cliente? O cliente é gente, né, aí o meu fornecedor é gente, e aí eu fui entender que o gerente do banco precisava me ajudar, era gente. Então eu fui entender, falei, peraí, no meu entorno, as pessoas que eu preciso, as coisas que eu preciso são de pessoas. As pessoas estão ali. Então eu comecei a lidar um pouco mais com as pessoas, porque não gostava de verdade. E ali eu fui entendendo algumas riquezas. Então, conforme eu fui entendendo algumas riquezas,
Eu falei, peraí, essa pessoa aqui é legal ter ela por perto, né? E aí eu fui somando tudo isso. Por que disso? Porque eu trago na minha história alguns traumas que me afastou de pessoas. E ali eu falei assim, puxa, né? Que são feridas que a gente carrega, certo? E ali, depois estudando, caminhando, pessoas, e hoje você fala com as pessoas, amo pessoa, amo a tua vida, amo a vida de todo mundo que está aqui, né? Todo mundo está vendo nós, ama a tua vida, né? Por que que depois eu fui entender isso de uma forma clara, né? Porque aí a gente foi para cooperação, para ter pessoas perto, para caminhar junto, quem ganhar, quem vencer, quando eu vencer, quem vai estar comigo, né? A hora que eu fui entendendo toda essa beleza, eu fui depois entendendo que a gente precisa cuidar das feridas, certo? E ali, depois, por isso que eu tenho toda essa especialização, porque isso vem da minha história. E eu fui entender que cada ferida que eu carregava, né, cada cicatriz que eu carregava, eu precisava fazer daquilo virar uma medalha, né? Porque aí a medalha é o vencedor, não é? Quando você carrega a medalha no teu peito, é uma vitória. Quando você carrega uma cicatriz apenas, sem você entender que aquilo é uma vitória, você está ferido, você está carregando uma ferida. Então você está machucado, você está triste, você está... E aí quando eu entendi que as cicatrizes que eu carregava, elas eram medalhas, e que de alguma forma aquilo ali era para me construir um homem forte, pronto, isso mudou de figura. Aí foi o virar, aí virou a minha chavinha, e ali eu pude, poxa, é isso. Só que quantos guerreiros como eu tenho aí? E aí eu fui entender que pessoas tinham feridas, pessoas tinham cicatrizes. Eu falei, vamos fazer isso virar medalha. E ali fui vindo pessoas juntas. Quantas pessoas na caminhada minha que pude ajudar a tirar dali de onde estava, né? Tava no chão, aquela coisa toda, né? O ringue, né? O ringue é um lugar de batalha, não é? E ali no chão não é lugar para se batalhar. Então levanta, se põe de pé, ajeita aí, limpa o sangue, né? Limpa o suor e vamos para cima. Tá? Porque a hora que você entende isso, entender de verdade, compreender aquilo, porque é diferente, né? Às vezes você só entende porque entendeu, mas não compreende dentro de você. A hora que você compreende isso, você começa a fazer das tuas fraquezas, que nós falamos lá no começo, e aí você começa a fazer isso virar uma força, né? Então, voltando, por que eu tenho muita especialização ligada nessa área emocional, que é a área comportamental, que gera resultado nas pessoas? Porque a minha história me permite isso. Então, quando alguém fala, não sei o que tal, então senta que eu vou te contar uma história que você vai entender de onde pode sair isso. Né? Aí as pessoas falam, não sabia que você era assim. Né? E aí, por que não sabia, Daiane? Porque esse advento aí das redes sociais fez com que as pessoas ficassem muito vulneráveis na questão só de mostrar o que é bom. Então, mostrou só a vitrine, né? Então, tem gente lá que põe o prato que comeu, põe a roupa bonita que está vestindo, aquela coisa toda, mas não mostra a construção daquele negócio lá. E então, eu até falo para minha filha, cuidado com esse negócio que você está vendo aqui, porque isso aqui é 15 segundos que foi montado. Né? Quem está influenciando a tua vida? Esses dias eu fiz uma aula para alunos do Senar. O Senar é algo ligado à parte da agricultura. Então eram jovens agricultores, 14, 15, 16 anos. E eu falei, quem segue o Neymar aqui? Pode falar no ar isso? Tá? Pode. Quem segue o Neymar aqui? Uma meia dúzia levantou a mão. Eu falei, para de seguir esse homem. Isso não significa nada na tua vida, ele não é modelo de vida e ele não te entrega nada. Mas o cara joga bem, mas você não vai jogar bem assistindo esse cara. Então, assim, não é assistindo ele que você vai virar um bom jogador de futebol, é treinando. E ainda, né? O Neymar, ele não carrega com ele valores, por favor. Né? É só ver o modelo de vida que ele entrega, que ele mostra aí. Então, é um homem que falta princípios para ele, é um homem que falta bastante coisa para ele. Você vai seguir um cara desse para quê? O que você quer copiar disso? Ele tem talento. No futebol, hoje já não é mais, mas ele já entregou muito no futebol. Né? Hoje ele não entrega mais. Então, você gosta de futebol, você quer talento? Segue o Ronaldo, o CR7, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um homem íntegro, um homem que tem família, que tem... Pronto. E joga muito melhor do que o Neymar no sentido hoje. No sentido de entregar coração, de ir para cima, não fica caindo, não fica... É isso. Então, quem você está deixando te influenciar? Que modelo que você está deixando te influenciar? Porque a hora que você segue essas celebridades aí, todas elas, Cristiano Ronaldo que eu estou falando, Neymar e todas as outras aí, você está fazendo com que os robôs, os algoritmos dessas plataformas possam monetizar eles. Então esses caras estão ganhando dinheiro com a tua visualização, cara. Para que você vai dar dinheiro pro Neymar, cara? Ele não precisa disso. Tá? Então, cuidado.
Quem está te influenciando? E ainda, né? Eu já falei para minha filha aqui, ó, você influencia ou você é influenciado? Quem está dando norte? Quem está dando comando? Quem é que está? Então, voltando tudo para aquela questão emocional lá, quando você entende as tuas fraquezas, faz aquilo virar uma medalha, faz aquilo ser uma força, você passa a influenciar pessoas. Por quê? Porque a tua história te fez forte. E as pessoas que têm força, e eu não estou falando de força física, as pessoas que têm força são aquelas que influenciam as outras. Aí ela consegue cooperar mais, ela consegue somar com pessoas, ela consegue fazer tudo que nós começamos no início aqui, né? Uma coisa que eu acho que faz um tempo já que acho que você falou, né, Kaique? Que você precisava transbordar, né? Que o copo estava cheio. Lá atrás, ali, no final do ano passado. Ele falou assim, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pôr pra fora, eu tenho que transbordar. E aí criou uns 250 projetos que tá tocando, que tá fazendo, criou escola, criou curso, criou um monte de coisa. Legal. Então eu acho que assim, é uma sensação. Você sente, não é uma coisa que você segura, apesar você estar no momento que você decidiu, que você fala assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou compartilhar, eu vou dividir. Não tem como segurar. Não tem você como. Não segura. Não é aquela coisa assim, não quero dividir com ninguém. Não tem jeito. Se você decidiu ir, você não volta mais. Esquece. Eu falo um monte de coisa que eu faço, né? Mas entre algumas atividades minhas, eu sou conselheiro do Ambiente Connect de Marília, da Associação Comercial de Marília, ali onde nós temos incubadora de empresas e startups, ali nós temos outras coisas acontecendo. E eu sou um dos conselheiros lá. E dentro de uma dessas atividades, eu sou avaliador de pitches para startups. Né? Então, e uma das coisas que a gente fala para as startups, né, uma coisa interessante, né? Fala a tua ideia. Porque as pessoas às vezes, não, essa ideia é minha, eu vou esconder e tal. Põe a tua ideia no mercado, porque as pessoas já vão saber, alguém já teve essa ideia. E aí é o teu nome, é tudo isso. Então, assim, não tem essa coisa de ficar escondendo, né? Lógico, para você falar a tua ideia, você precisa já ter alguma coisa que você já fez aquilo andar. Se você só tiver uma ideia e deixou aquilo ali também, por favor... Se você não passou no papel, você não é empreendedor. Você não é empreendedor. Então, não tem como... E isso nós chamamos de o passo da ideização. Né? É a ação e o projeto de você ter ideias. Então, ter ideia é a primeira etapa da startup. Tem ideia, põe no papel, anota. E às vezes o papel é a tua folha de caderno, só isso. Porque às vezes as pessoas... que é um projeto, que é um negócio, tal, é a tua folha de caderno. Pôs no caderno ali, coloca os passos. E hoje, Daiane, todos... né, sei lá como é que vocês lidam com isso, mas hoje nós temos a inteligência artificial aí. É uma baita de uma ferramenta para se acelerar processos, para fazer com que você ganhe tempo. Eu uso isso todo dia, o dia inteiro, se deixar. Por quê? Porque coisas que podem ser automatizadas, eu não vou fazer mais, né, ficar naquela coisa mecânica. Por quê? Porque o tempo nosso, ele tem um valor muito alto. Sabe qual que é o valor do tempo? Porque as pessoas falam que o tempo é dinheiro, não é isso que fala? Vida. Né? Tempo é vida. Tempo é vida. Aí com vida você faz dinheiro, você faz oportunidade, você faz o que você quiser. Você não faz nada. Tendo vida, você faz o que... Então a inteligência artificial, se você fizer um bom uso, que qualquer ferramenta tem a mesma coisa, né? Faca, né? Eu posso cortar partes maravilhosas de carne, né? Cortes finos de carne com uma faca e posso matar uma pessoa com uma faca. Então ferramenta... tá tudo certo. Que muda quem usa. Então, assim, se você usa inteligência artificial para desenvolvimento teu, para crescimento, para projeto, para essas coisas, poxa, tem pessoas que fazem uso muito errado da inteligência artificial. Se você pegar pesquisas recentes, eu inclusive ouvi ontem, tem muita gente usando a inteligência artificial para fazer consulta psicológica, né? Como terapeuta, essa coisa toda. Esses números, eles estão crescendo muito forte. Aí é um problema grave. Por quê? Porque não é o robô que vai falar para você. Você precisa ter do outro lado da ponta um humano. Porque é gente falando de gente. Né? E aí um humano que tenha bastante experiência, tem conhecimento, que é profissional qualificado, é profissional habilitado. Então, por isso que eu estou falando disso tudo. Porque a hora que você faz com que tudo isso aconteça, você faz o movimento da cooperação acontecer. Né? É isso. Beleza. E você tem um último recado para estar deixando para quem está ouvindo a gente? Tem algum comentário, alguma coisa para responder? Não? Como assim o último recado acabou? Acabou. Caramba.
Gente, Nayara, eu tenho um pequeno recado para deixar, né? Uma informação, alguma coisa que traga a pessoa para despertar para esse olhar de colaboração? Não, eu despertar, a luzinha vai dela que vai ter que acender, né? Não vai ter como escapar disso. Mas nós falamos muito de colaboração aqui dentro, nós falamos nesse espaço aqui várias formas que a gente pode se movimentar para que a colaboração aconteça, né? Se você, de alguma forma, que está nos ouvindo aqui, você entende que você está caminhando sozinho, então vira a chavinha tua aí, né? Busque pessoas. Hoje, você me contou de um projeto interessante, que é a Associação Comercial daqui. Eu tenho uma experiência gigantesca com associações comerciais. Então, nós estamos falando de negócio, tá? Então, você é empresário, empreendedor, você está aí idealizando alguma coisa, né? Então, busca a Associação Comercial daqui de Caconde. Ali, você vai encontrar coisas que vai fazer com que você consiga se movimentar. Conseguiu se movimentar, é o movimento. E ali, por tabela, você está trabalhando na cooperação. Então, assim, o recado que eu deixo, né? Busque pessoas para ter a caminhada contigo. Porque não importa quem são, porque às vezes são pessoas que você nunca viu na tua vida, mas são pessoas que eu disse que são mentores, que já passou para onde você quer chegar. Então, se ela já passou onde você quer chegar, vai entender quais são os passos que tem que dar. Só que você vai precisar caminhar com o teu sapato, você vai precisar caminhar com os teus pés. Não tem como você pegar o sapato dela Agora, ele vai te mostrar alguma coisa que vai te ajudar no caminhar de uma forma que pode ser mais leve. Você não vai precisar errar que o outro errou. Uma das artes do aprendizado é você aprender com o erro do outro. Agora, quem que vai te falar do erro do outro, né? O mentor, ele fala, eu errei aqui, eu fiz isso aqui errado. A experiência de vida que eu carrego como empreendedor, eu tenho uma empresa há 36 anos. Talvez é um tempo de empresa que muitos que estão nos vendo não têm essa idade. Então, assim, tem muita coisa que eu posso te falar. Como empresário, meus erros todos, onde que errei, meus acertos todos, onde eu acertei, aonde que eu pude fazer com que pessoas pudessem conectar a mim, aonde eu pudesse conectar em outras pessoas. E aí é o que faz a beleza dessa arte toda que a gente chama de vida, né? A gente traz pessoas, colabora com pessoas trazem a gente e por aí vai. É isso que é a beleza. Então, o meu recado busca a associação comercial aqui de Caconde, conecte as pessoas que ali estão e faz os teus projetos andar. Pode ser no começo difícil? Pode e vai ser, e que bom que seja, porque tudo que é difícil no começo te ajuda a construir mais forte. E aí você vai ter já uma empresa que já nasce mais forte, você vai ter você com resiliência, com mais força, você vai ter conhecimento, você vai ter equipe, você vai ter já algo interessante que associações comerciais podem gerar isso, que são clientes. E aí isso é bom, né? Não claro, você busca cliente. Ninguém vive sem cliente, nenhuma empresa vive sem cliente. Não tem como. Então, busca a entidade. Eu vejo que te faz você se movimentar, né? Exatamente, gente. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada, Maurício, por ter dividido assim um pouquinho. Foi um pouco só. Um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua história de vida, do que você acredita. Porque eu acho que a base de tudo, a base que a gente constrói aqui no Bora Ouvir é isso. É estar ouvindo, é estar trazendo essa troca de experiências, é estar dividindo e sim, somando na vida de milhares de pessoas que podem assistir isso hoje, pode assistir daqui 10 dias, pode assistir daqui 1 ano. Porque depois que falado e gravado, a gente eternizou. Eternizou, claro. A gente eternizou. Então, esse é um momento que está sendo eternizado. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua vida, porque você está doando a sua vida para nós. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês, patrocinadores, as pessoas que estão vendo o nosso podcast, que acompanham, que gostam de um conteúdo sério. Então, muito obrigada a vocês, tenham uma boa noite e a gente se vê no próximo mês.